Sabe aquela criança que não dava trabalho, a criança que era quieta demais, que resolvia problema, que escutava os pais, a criança que muito provavelmente cuidou dos irmãos, a criança que foi independente, nunca precisou, ia para a escola sozinha, fazia a própria comida, muito provavelmente ela pode ter sofrido de parentificação, que é quando uma criança se torna adulta antes mesmo de poder ser uma criança. E isso daqui tem impactos muito profundos na estrutura interna de uma pessoa. Uma pessoa que sofreu parentificação, por exemplo, pode ser uma pessoa que vive exausta a vida inteira por conta da parentificação. Pode ser uma pessoa que não consegue receber ajuda por conta da parentificação. Pode ser uma pessoa, inclusive, que tem dificuldade de confiar, que tem dificuldade de fazer coisas e que tem dificuldade, e essa é a parte principal, em ser ela mesma. É uma pessoa que sente culpa por ser ela, sente culpa por dar certo, uma pessoa que sente, literalmente, sente mal de fazer as coisas por ela. E ela está sempre fazendo pelos outros porque fazer para ela é errado. E eu vou explicar um pouco agora como funciona essa parentificação na prática. Essa parentificação, ela ocorre quando uma criança, ela tem que ser, ou por conveniência do ambiente, ela vive um ambiente que a todo tempo tem problema. O pessoal fala o tempo inteiro sobre problema, o pessoal está o tempo inteiro discutindo sobre problema, problema financeiro, problema em casa, problema com traição, problema com pai, com mãe, com vó, com tio, e esse é um ambiente repleto de problema para a criança. Essa criança, ao ouvir todos esses problemas, a parentificação vai acontecer quando essa criança ela busca ser o pilar que resolve todos esses problemas. Só que uma criança não consegue resolver esses problemas porque o problema não é dela, não tem como você pagar uma dívida que não é sua. Porém, ela tenta resolver esses problemas não dando mais trabalho, ela tenta resolver esses problemas não incomodando, não expressando seus sentimentos, ela busca resolver esses problemas deixando de ser criança. Então, é criança que ela vai buscar ouvir e conversar mais com os pais, é uma criança que vai buscar fazer a própria comida, ser independente para não dar mais problema. Porque ela inconscientemente, internamente, ela fala: pô, meu ambiente já é cheio de problema. Se eu der mais problema para esse ambiente aqui, ele explode, a culpa é minha. Então, para não se sentir culpada de explodir um ambiente que no final nem era culpa dela, essa criança cria a situação de ser o pilar emocional da forma dela. Só que o que, que isso faz? Isso faz com que a criança se torne adulto. Antes de ser criança, ela não desenvolve áreas que são desenvolvidas na infância, sendo criança, por conta de que ela está sendo parentificada. E isso tem sérias consequências na vida adulta. Essa criança, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho relatos de alguns pacientes que contam que na infância elas sempre faziam contratos inconscientes, como se quando eu chegar, ou por exemplo, se eu chegar naquele poste antes do carro passar por ele, eu vou ter um dia bom. Mas se o carro passar do poste antes de mim, o meu dia vai ser ruim. É como se ela precisasse de uma justificativa para conseguir passar do poste. Ela precisasse de uma justificativa para se desafiar. E isso pode até parecer uma brincadeira besta, uma coisa normal, mas esse contrato inconsciente reflete na vida adulta de adultos que falam: eu só vou ter dinheiro quando eu tiver X emprego. Eu só vou ter felicidade quando eu tiver X coisa. Eu só vou ter dinheiro quando. Isso se torna um contrato inconsciente de que as pessoas não conseguem ser completas, não conseguem sentir sentimentos, porque elas acreditam que precisam de coisas. Ela precisa ser o pilar. Ela precisa fazer algo para receber algo em troca. Torna também adultos que acreditam que só vai ser útil se eu fizer algo. Que eu só vou ser amado, porque para essa criança, imagina um ambiente cheio de problema. Nesse ambiente cheio de problema, ela só recebia atenção se ela fosse útil. Então, tá todo mundo falando de um problema. E a criança, ao invés de pô, brincar, comer terra e fazer coisa que criança deveria fazer, ela fala: pô, eu ganhei X dinheiro da minha avó, por exemplo,
e esse dinheiro eu vou pegar e vou dar para o meu pai pagar uma conta. Ela resolveu um problema, logo resolvendo esse problema, os pais dela deram amor para ela. Totalmente normal, entre aspas. Porém, nesse ciclo aqui, o pai dá amor porque ela foi útil. Isso pode criar na cabeça dela de que, pô, eu só vou ser útil quando eu fizer alguma coisa. Só ser eu não é suficiente. Só ser a pessoa que eu sou não é suficiente. Então eu sempre preciso estar fazendo alguma coisa para receber o que é básico. E uma criança, para uma criança, atenção, amor são coisas que definem a sobrevivência dela. Se ela não tem isso na infância, por exemplo, ela vai crescer e na vida adulta ela não vai ter. Que na infância, por exemplo, sobrevivência para ela é atenção, é amor, no adulto é dinheiro. Então, inconscientemente, pode criar essa ideação de que ela só vai ter dinheiro quando fizer algo, for pilar para algo. Essa pessoa também, por resolver o problema dos pais, ela não consegue descansar, porque ela está sempre procurando o problema para ela se sentir útil, para ela se sentir viva. A vida para ela é resolver o problema dos outros. Isso acaba sobrecarregando essa pessoa. Porque ela não tem um momento que fala, pô, não, já resolvi problema demais. Essa pessoa, ela busca tanto resolver o dos outros que ela vai deixando o dela de lado. Então, a pessoa que muito provavelmente chega no grupo de amigo, aconselha todo mundo, mas a vida dela sempre está de mal a pior. É a pessoa que consegue ajudar todo mundo, mas no final ninguém consegue ajudar ela. Por conta dessa parentificação.